neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Perdido andei, vagando neste mundo, buscando em vão a paz sem encontrar. Cada vez mais, num abismo tão profundo, é Cristo a luz em mim se fez raiar. Agora eu sei, em Cristo a salvação, perdão e paz a todo pecador. Ó, vem, Senhor, a todo coração, encher de gozo e a paz do teu amor. Servir a Cristo é gozo permanente, seu evangelho ao mundo anunciar. Agora sim, feliz e bem contente, pregando vou
conhecimento muito necessário que todos que se dizem cristãos, ou por que não dizermos, todos os cristãos devem ter, é justamente este: e quem é Jesus? Que é o Espírito Santo? E para que foi dado o Espírito Santo? Os filhos conhecem os seus pais, a menos que um deles tenha morrido, ou qualquer coisa assim, houve um nascimento de uma maneira errada, qualquer coisa. Mas os filhos conhecem os pais. Se somos filhos de Deus, então nós conhecemos o nosso Pai. E como filhos de Deus, nós não temos pais. Nós temos um Pai. Por isso o Espírito Santo clama em nós: Abba, Pai. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus que deve ser glorificado. Só o Senhor que é Pai. Abba, Pai. Pai, Pai. Então nós não podemos falar os meus pais. Pai, Filho e Espírito Santo são os meus pais. Nós falamos: Deus é meu Pai. O Senhor é meu Pai. Abba, Pai. Deus não tem netos. Deus tem filhos. E esses filhos conhecem o Pai. Filipe, com uma curiosidade natural e até inspirada, porque isso deveria ficar escrito, disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Em São João capítulo 14, versículo 8. Jesus lhe respondeu: pronto, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Agora, irmãos ouvintes, isso é Jesus respondendo. Mesmo Evangelho de São João, lá no primeiro capítulo, verso 18, diz que ninguém jamais viu o Pai. Ninguém. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Isto porque, no mesmo Evangelho, São João, capítulo 10, versículo 30, Jesus fez essa declaração: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu, Deus e Espírito. Por isso Deus nunca foi visto como Espírito. Ele pode ter sido visto em uma teofania, mas como ele é mesmo, ninguém jamais pôde vê-lo e jamais poderá vê-lo. O Pai. Por quê? Ele é invisível, disse São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. E que Jesus é sua imagem. Você é invisível. Ninguém vê seu espírito. Agora, o seu corpo é a sua imagem.
Então Paulo disse que Jesus é a imagem do Deus invisível e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isto é certo. Eu, carne, e o Pai, Espírito, somos um. Eu e o Pai, São João 10:30. Ele não disse eu e o Pai e o Espírito Santo somos três, como você aprendeu na tradição religiosa. Você não encontra um versículo na Bíblia Jesus dizendo eu e o Pai e o Espírito Santo somos três pessoas distintas. Mas ele está dizendo eu e o Pai, porque o Pai é o Espírito Santo. Somos um. Maria concebeu foi do Espírito Santo. E de quem a mulher concebe, a criança é filho. Por isso Jesus é filho. A carne que nasceu, passou por aquele processo ali, dentro do ventre de Maria. Tudo que a mulher precisa do homem veio de Deus para Maria, sem nenhuma via sexual. Deus desceu no seu ventre através de um óvulo incubado pelo Espírito Santo, ali no seu ventre, e por isso nasceu um homem Deus. E uma vez nascido de mulher, ele tinha que falar Pai. Mas eu e o Pai somos um, porque era Deus manifestado ali. Ah, sim. Então nós já sabemos quem é Jesus. Mas agora vamos ver o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é nada mais nem nada menos do que o próprio Deus. Deus é Espírito. São João capítulo 4, versículo 23, 24. Jesus disse o quê? Porque Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Sim, São João capítulo 4, versículo 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava ensinando uma heresia? Não. Isto é heresia para os credos, mas não para Deus. Enquanto os credos é uma heresia para Deus. Porque aquilo que o homem chama de sábio, Deus chama de louco. Diz a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1. E aquilo que o homem chama de sábio, Deus chama de louco. E aquilo que o homem chama de louco, Deus chama de sábio. É completamente ao contrário. Agora, o Espírito Santo é Deus. Você não pode ficar em Mateus 28, 19 sem ver quem é o Pai de Jesus Cristo. Se você chegar no último versículo, começando os primeiros versículos, isto é, do primeiro capítulo, você vai saber qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que deve ser invocado no seu batismo. Então, o que é o Espírito Santo? É Deus. Não é outra coisa. Não é uma terceira pessoa. Você pode dizer que o Espírito Santo é uma terceira manifestação de Deus, do mesmo Deus, na vida de sua igreja, em seu corpo, como ele se manifestou naquele corpo chamado Jesus, ocupando de uma maneira total, com toda a plenitude da divindade. E esse Jesus Cristo, nosso Salvador, nos redimiu
e nos lavou através do seu sangue, para que então aquele mesmo Espírito Santo, este mesmo Deus, tivesse prazer de habitar em nós como corpo de Cristo, a ponto deste corpo chegar a dizer com sua vida: eu e o Pai somos um. Daí então vir a unidade perfeita, que vem do próprio Deus. É o próprio Deus ligando as juntas, as medulas, formando o corpo. O corpo de seu Filho na terra é a igreja escolhida, a noiva redimida pelo seu sangue. Mas está aí o que é o Espírito Santo. É Deus, é a pessoa de Cristo, ungindo o seu corpo para enfrentar todas as lutas, dificuldades. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora, esse Consolador que Jesus prometeu, em São João capítulo 14, versículo 26, é o mesmo do qual ele fala no mesmo capítulo 14 de São João, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas ele diz quem é este Consolador: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Então ele estava falando que era o próprio Jesus Cristo, era ele próprio, habita convosco. Mas, depois, concluindo o versículo 17 de São João 14, e estará em vós. Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Agora, Deus enviou o Espírito Santo com um propósito. E o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo, encontrado aqui no que nós lemos, foi um só: o de que ele mesmo pudesse chegar a morar em sua igreja, morar em você, continuar seus planos, sua obra, porque a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. Ele continua sua obra através dos seus apóstolos, através de seus profetas, de seus evangelistas, de seus mestres. Já estou falando de Efésios capítulo 4. Ele continua esta obra. E o Espírito Santo é a pessoa de Cristo. Na verdade, temos de analisar o pronome ele. Ele é uma pessoa. Não resta dúvida. Mas qual pessoa é essa? A terceira? Não. É a mesma pessoa de Cristo vivendo em sua igreja, na sua igreja. E estará em vós, estará em você que não tem ficado órfão. Não, voltarei para vós, ele disse. Veja, isso é primeira pessoa. Não podemos analisar o pronome sem analisarmos também o verbo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso ele estava falando do Espírito Santo, voltando para a igreja, para que essa igreja pudesse viver por Cristo, viver por Ele. Oh, isso é simplesmente consolo. Mas aquele Consolador, você saber, ter conhecimento de quem é seu pai, quem é sua mãe, não é a felicidade? Eu, por exemplo, não conheci meu pai, porque quando eu nasci, meu pai já tinha partido da terra, estava morto. E muitas vezes eu chorei amargamente e pedi a Deus para ressuscitar meu pai, mediante as lutas de minha mãe. Eu conheço a vida de um órfão. Eu sei o que é uma criança sem pai. E sei também o que é um homem sem Deus.
eu experimentei um pedaço da vida sem meu Pai Celestial, sem esse Deus em mim. Oh, que coisa terrível! Veja o que é um homem sem Deus. Veja o que é uma mulher sem Deus. Quando Deus deu o seu Espírito, quando Deus proveu todos os meios para não sermos órfãos, Ele não é um Deus morto. Ele ressuscitou dentre os mortos. A sua morte foi simplesmente para nos lavar, nos redimir, nos adornar, nos purificar, para que então Ele pudesse ter prazer de habitar em nós, tirar de nós os vícios e nos dar domínio sobre os instintos pecaminosos da carne, preparando um templo, um corpo me preparaste. Isso se refere ao corpo de Cristo individualmente e se refere também à sua igreja. Corpo me preparaste, quer dizer, derramaste o sangue e limpaste este corpo, remiste este corpo, para que eu pudesse habitar, porque eu, como Deus, não posso habitar num lugar imundo, sujo, cheio de mentira, de adultério, de vício, de pecado. Deus proveu todos os meios para que pudéssemos ser habitados por Ele próprio. Você provém ali a sua casa, o seu lar, você constrói a sua casa, você lava a sua casa, você redime a sua casa, você pinta a sua casa, você asseia a sua casa, para depois vir e habitar naquela casa. Assim Deus tem feito com sua igreja. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois casa de Deus? Então o propósito de Deus em enviar o Espírito Santo está encontrado nas Escrituras. Mas antes de tudo você tem que saber que Ele é o próprio Deus, a ponto de você chegar e dizer: eu e o Pai somos um, eu vivo por Cristo. Viver por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do velho prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos, mas por mim. Só tu és meu Deus, todo meu amor. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ó Deus, que eu vive. A obra maior é justamente viver por Cristo, como homem, como mulher. É o mesmo Espírito Santo, o mesmo Pai fazendo estas obras na família, na esposa, no esposo, no filho, no lar, na igreja. Você se sente agora como quem é habitado pelo Espírito Santo? Não simplesmente por ter recebido um dom, isso é um presente, mas não é o doador do presente. Se você ganha um presente, você tem o presente de uma pessoa, mas não tem aquela pessoa consigo. Agora você precisa ter o doador deste dom, que é o Espírito Santo. É Deus regendo sua vida. E você quer isto? Diga: Senhor, dá-me do teu Espírito, fé genuína na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero melhor fazer por Cristo, que em cruel
Jesus morreu por mim. Pois vendo sofrer lá no Calvário, não esqueço o que ele fez por mim. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo a ele o melhor. Eu quero mais pensar em outras almas que em seus pecados morrerão. O Salvador quer logo ampará-las em seu excelso e seu grandioso amor. Oh, quantas almas salvas por seu sangue, livrando-as do castigo, mágoa e dor. Pois sei que Jesus Cristo é o amigo. Eu devo a ele o melhor. A ti, meu Cristo, sempre seguirei. A ti, meu Cristo, fiel seguirei. Tua vontade revela-me, Senhor. Quero obedecer-te com amor. A ti, meu Cristo, sempre seguirei. A ti, meu Cristo, fiel seguirei. Tua vontade revela-me, Senhor. Quero obedecer-te com